Oi, 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 que saudade, mais um podcast chama Doula, né? Mais um episódio aqui. Hoje a Marixa me jogou para apresentar. Eu joguei, não, gente. Vocês sabem que ela faz muita coisa aqui. Vocês sabem disso. Ela falou, vai que hoje é sua, né? Ah, né? Mas a gente tá aqui novamente, né, trazendo mais conteúdo para você. Hoje a gente vai falar sobre parto, que é o que a gente mais gosta de falar nesse podcast, é sobre parto. Eu tava sentindo falta disso. Já fazia tempo que a gente não falava. Nós estávamos muito técnicas, você não combina que a gente estava muito... Tá certo, são assuntos que, né? Que precisam, né? Precisam, são importantes, são essenciais. Mas falar de parto... não. Hoje a Doula vai falar mais alto aqui, né? Que gostoso. E hoje a gente trouxe uma pessoa incrível com uma história de um parto, assim, que vocês vão amar conhecer. Então, logo após a vinheta, a gente vai apresentar. Vamos lá. Então chama a Doula, né? Eu sou a Joyce Carvalho, Doula do Instituto Papo de Gaia. Estou aqui hoje com a Marixa. A nossa fundadora, né? Sempre, né? Nossa, fundadora é sempre um carinho, né? Lembrar da história da Papo, que inclusive, se você quer conhecer, volta aí alguns episódios atrás que a gente já estive do outro lado contando a história. Então tem muita coisa. Tem bastante coisa bacana e muita água já rolou por aqui. Mas é uma delícia, gente. Chama a Doula hoje, nosso 32º episódio. Já. Com muitas histórias, com várias informações para você. E olha que bacana, hoje tá imperdível. Hoje é de rir, hoje é de chorar, porque a nossa convidada, né, Jo? Nossa, é maravilhosa. Ah, sabe o que eu esqueci de falar? Sou mãe de 2, você toda vez me conta. Verdade, nós, gente, mãe de 2. Tem que fazer assim, Joyce, mãe de 2. Não, mas é porque a maternidade é algo muito gostoso, então nós que somos mães, né, mulheres, mães, nós gostamos, fazemos questão de falar que somos mães, né? Então, sou mãe de 2. E ainda mais em dose dupla. Olha isso, que peso. Tem falando deles também, volta aí para conhecer os meninos. Mas hoje, quem tá aqui com a gente é a mãe do Samuel, a Ingrid, maravilhosa. Ingrid, seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. Eu que sinto honrada de estar perto de vocês, pessoas maravilhosas, que eu creio que Deus enviou assim para cuidar de mim no momento que eu mais precisava, numa terra onde eu não conhecia ninguém. Então, eu que me sinto privilegiada. Gente, ela é maravilhosa, vocês vão amar. Então, assim, Ingrid, pra gente começar, fala quem é a Ingrid, da onde vem a Ingrid. A gente tava conversando um pouquinho antes de começar, que a Ingrid não é de Campo Grande, né? Exato. Então fala um pouquinho sobre você. Eu sou Ingrid Caroline, vim lá do Mato Grosso, Cáceres, próximo ali, Cuiabá. Estou aqui em Campo Grande há 2 anos, né? Tem uma empresa aqui onde a gente também trabalha com mulheres, né? Ajudamos as mulheres a criar autoestima, saúde, qualidade de vida. Então a gente tem a parte do emagrecimento, temos a parte da estética. Ali como vocês, a gente também ajuda pessoas a resgatar a autoestima, a trazer o sonho delas para a realidade. Então esse eu sou um pouquinho de mim, o Samuelzinho ali, ó, curtindo o colinho da vovó, tá aqui, daqui a pouquinho ele aparece por aqui, gente. Grudadinho, né, gente? A pessoa tá perguntando assim, meu Deus, como que a Marixa e a Joyce levam uma mamãe com um bebê, e cadê o bebê? E o bebê tá aqui, gente, tá aqui. Não, porque o podcast era Ingrid e Samuel. Eu vi lá, eu falei, ai, que lindinho, gente. Vocês viram aí a foto já do Samuel, daqui a pouco ele aparece aqui. Ele tá cochilando tão gostoso, a gente não vai mexer com ele agora, não. Então, vamos começar assim, Ingrid. Você sempre sonhou em ser mãe? Como é que foi essa preparação para o nascimento do Samuel? Na verdade, Joyce, a minha história com a maternidade é algo muito profundo, né? Há 6 anos atrás, né, eu engravidei. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Só que dentro desse período eu acabei perdendo, né, o bebê. E depois foram esses longos 6 anos sem entender o porquê que eu não conseguia engravidar, né? E aí, dentro desse período, eu fui diagnosticada com endometriose, né? Tive um laudo meio errado de ovário policístico, depois foi tirado do meu laudo que não era
tive cisto de endometrioma, então passei por cirurgia, tive muitas dores, sabe? Quem tem endometriose sabe como é que é. E o coração de uma mulher que quer ser mãe, quando a gente passa por isso, não é fácil. Expectativa, ansiedade, e as pessoas chegam e falam para você, mas não fica ansiosa, que logo, logo o bebê vem, mas não sabem da situação que você está passando. Então fiz cirurgia, tudo certinho, ainda mesmo assim, ainda fiquei com um laudo que eu não poderia ter filhos, porque as minhas trompas eram emboladas, né? Então o médico falou, olha, você só vai poder engravidar através de uma FIV, de uma inseminação artificial. Eu não aceitei aquilo, fui procurar outro médico e o mesmo laudo. E aí a gente começou a orar ao Senhor, sabe? E pedindo a Deus, nós não aceitamos esse laudo, né? A última resposta é do Senhor. E todos os dias nós oramos, né, pelo meu útero, chamando Samuel, né, trazendo esse sonho à realidade. E aí ano passado, quando a gente menos esperava, a gente naquela correria, envolvida com serviço, né, com trabalho, veio a questão do positivo. Foi muito incrível, porque é uma coisa que a gente não esperava, né? Estava envolvido com trabalho, com você tendo esse diagnóstico, a gente estava até se preparando para poder fazer uma FIV, né? Já que 6 anos se passaram e nada, né, havia acontecido. E quando a gente pegou o positivo, foi assim uma alegria misturado com, meu Deus, e agora é verdade. Fizemos 3 testes para saber se era verdade. E Deus nos abençoou aí com Samuel, que hoje está aí com 5 meses. E foi algo assim incrível, incrível. Então essa é um pouquinho da minha história, sabe? Eu acho que trazer essa questão, né, do sonho, né, de sonhar e desse sonho, né, se tornar realidade. Eu sei que muitas das vezes nós mulheres, principalmente quando nós temos sonhos, chegam outras pessoas e falam pra gente, olha, abandona isso, larga a mão. Ou ao contrário, às vezes as pessoas, por não nos conhecerem, falam, poxa vida, você só pensa em serviço. Poxa vida, que horas que você vai ter? Olha, você tá com 30 anos, né? Tá na hora, né, de você começar a pensar em ter filhos. Às vezes eu escutava isso e falo, meu Deus, a pessoa nem sabe o que eu tô passando. Né? Aquilo que às vezes, muitas das vezes eu escutei quando eu fazia as aulas lá com elas na Papo de Gaia, né? Que é às vezes o abuso psicológico que a gente sofre sem às vezes a outra pessoa saber, sem intenção, né? Exatamente, sem intenção. Só que isso às vezes, se a gente não souber tratar, entra no nosso coração como uma flecha e acaba deixando a gente amargurado. Então, eu falei, sabe de uma coisa? Deus sabe do momento certo. Se for para fazer FIV, eu vou fazer. Se não for, não vou fazer. Deus vai mandar de forma natural. E resolvi descansar. E aí quando veio o Samuel, foi um dia após o meu aniversário, foi o maior presente da minha vida. Faço aniversário dia 8 de outubro, ele chegou no dia 9, né? Quando eu recebi o positivo, eu falei, meu Deus, que presentão! E foi uma delícia, e a gestação dele, assim, foi muito tranquila. E por eu estar nova aqui na cidade, eu me lembro de você, Má. Meu Deus, que gratidão que eu tenho por você, porque eu cheguei aqui perdida, não sabia o que fazer, e ela foi me orientando de uma maneira incrível. Gente, tem uma doula. Tem uma doula, vocês não têm noção, faz total diferença na vida de uma mamãe, assim, fora o carinho, né, fora o acolhimento, fora a orientação, porque a gente quando é mãe de primeira viagem, é muita informação, e aí vem as famosas pessoas que sabem de tudo, aí a gente recebe um monte de informação, aí você não sabe, tô certo, tá errado, e quando você tem ajuda de profissionais que te ajudam, especialistas naquilo que fazem, nossa, a gestação se torna leve, o que você passa se torna cada dia mais incrível. A gente vai falar um pouquinho do parto, né? Olha, gente, olha, cena aqui dos próximos capítulos. Você tá falando aí, eu tô te ouvindo, e que importância tem essa relação da mentalidade, né? De antes até mesmo de chegar à concepção, ter essa dimensão do tão importante não se permitir ser enjaulada, né?
ser colocada dentro dessas caixinhas que o tempo inteiro a sociedade nos coloca. Justamente. Os diagnósticos, né? Os diagnósticos, a própria medicina. E agora você falou de um ponto que para mim é super importante, que é essa relação de gestação versus idade. Né? O tão quanto isso também se torna cada vez mais desafiador, enquanto a gente tem um sonho. Justamente. E aí você trouxe lindamente na sua análise o tão importante a gente ter essa dimensão do que é o que está de fora, né, do que acontece, e o que é de fato o que está dentro de mim. Ter essa divisão de águas é muito difícil para quem está vivendo o processo, né? Muito. Houveram noites, você, o Cleiton, ainda nesse processo, ainda mais, né? Colocando que teve uma passagem de um bebê, nesse período de tempo de cura, de aguardo, de 6 anos, onde vocês precisaram rever, se cuidar. Houve noites em que vocês olharam e disseram assim, claro, a confiança no plano de Deus, ele está sempre à frente, mas somos humanos, falhamos e muito. E aí a minha pergunta é, tem uma noite ou um dia que você se lembre, que você e o Cleiton olharam um para o outro e falaram, nossa, será que essa jornada é para mim? Ixi, não só uma, mas várias noites. Você não tem noção, assim, só quem passa sabe. Quantas vezes nós deitávamos na nossa cama, né? E o nosso travesseiro era o nosso aconchego, sabe? A gente chorava, a gente falava, meu Deus do céu. Ainda quando a gente descobria que alguém próximo da gente estava grávido, ou quando a gente via uma notícia, puxa vida, que tal mãe abandonou tal filho, você fala, Deus, eu quero um filho, por que essa abençoada aí tá jogando o filho dela fora? Então, são vários conflitos de emoção, que se a gente realmente não trabalhar para ir ressignificando, a gente perde o brilho da vida. Eu lembro de uma época, né, que por conta disso, não por conta exatamente disso, mas por conta da perca mesmo, eu entrei em depressão, porque eu não entendia o porquê que eu não conseguia ter filhos, o porquê que eu havia perdido, né, esse bebê. Então, fiz tratamento com psicóloga, é importante, gente, tanto, né, quando a gente passa por uma situação, quanto no pós-parto também. As mulheres acham que é só uma questão hormonal. Claro que a gente tem um pico de hormônio, mas é importante a gente olhar pra gente com amor, com carinho, cuidado, procurar profissionais para nos ajudar, porque senão a gente vive vivendo esse ciclo e a gente não consegue sair. Perfeito. E quando a gente tem uma mão amiga, a gente consegue sair e te fazer enxergar que existe um horizonte. Então eu chorava, às vezes no travesseiro, às vezes no banheiro, e eu falava assim pro Cleiton, eu quero um bebê. Praticamente todos os biológico gritando com a pessoa, né? Todo dia eu falava assim pra ele, eu quero um bebê. Ele falou assim, amor, se eu pudesse, eu te dava 1000 bebês, mas eu não posso, né? A gente tem que confiar, acreditar, e que se não for por forma natural, nós vamos por forma mecânica, mas a gente vai ter o nosso bebê. Que lindo e que legal, porque é justamente essa pergunta que eu já esperava a resposta, é que vocês nesse período desse tempo, né, dessa pausa, que também, eu sempre gosto de pensar que pausa também é música, que vocês buscaram ajuda e aí a inserção de profissionais para auxiliar nessa passagem, porque muitas vezes nós não conseguimos alavancar resultados, a gente, em vez de ir para frente, vai para trás mesmo. Exatamente, porque a questão emocional, ela tem a tendência de você ficar ou presa no passado, com coisas que já aconteceram e você não tem como mudar, já foi, ou fazer com que você viva o presente, que às vezes tem coisas e ansiedades, né, temores e tremores do coração que talvez também nem vão acontecer, porque a gente ficava com medo, e se a gente não tiver no bebê? Os anos estão passando, e se não acontecer para nós? Essa pressão cultural é algo para mulher cruel, né? Terrível. É muito cruel. E aí a gente acaba deixando de viver o presente. Eu tenho uma frase assim,
Mar, que eu falo assim, que se a gente deixa de viver o presente é dado de Deus como presente pra gente. Sim. Então a gente acaba perdendo, né, a questão de você apreciar a vida, apreciar o seu casamento, né, apreciar o seu trabalho. A vida continua, né? A gente precisa ser maduro o suficiente para entender que a vida continua, independente das nossas dores, independente das nossas feridas. Não é que a gente vai negligenciar isso, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E quando você tem também um parceiro, eu falo assim, meu marido foi uma parte fundamental, né? Ele me ajudou assim de uma forma fabulosa. Então, nos momentos que eu chorava, ele estava ali como um apoio para me ajudar, porque às vezes tem muitas mulheres que não tem isso, né? Às vezes encontra no outro parceiro, poxa vida, para de moagem, mulher. Você tá chorando por conta de filho? Eu não sou melhor para você do que 1000 filhos? Até a Bíblia usa, né, uma citação dessa quando Ana tá lá com o seu esposo, né? E quando a gente tem um parceiro assim para nos ajudar, meu Deus do céu, não só parceiro, né? Minha mãe, né? Meu pai, meus irmãos, relações positivas em volta. Exatamente. Né? Eu lembro até essa semana a gente estava conversando, minha mãe falou assim: eu tinha até medo de ficar perguntando para você, com medo de te magoar. Olha só o carinho, preocupação, né? Exatamente. Ela por dentro, o coração dela doía porque é mãe e sabia o quanto para mim era importante ser mãe, só que também não queria também colocar aquela pressão que já muitos já colocavam, né? Já agradecemos a mamãe. Nossa, não, vocês não têm noção. Ela tá ali no cantinho, ela sabe que eu principalmente, né, que estive e conheci, tenho um carinho muito grande, assim, porque ela foi fantástica e fundamental no seu parto. Já assim. Queremos ouvir mais essa mais história, hein? Vambora, já tô ansiosa já que eu Ingrid, então assim, veio a notícia do Samuel no meio daquela correria, vocês tinham acabado de chegar, né, tava começando com a clínica e tudo. Como é que foi, assim, adaptar sua rotina para se cuidar também durante a gestação e depois do parto? Como é que foi sua rotina para trabalhar, né? Para continuar fazendo o que você faz? Foi um pouco desafiador, porque a cabeça da mulher, principalmente a mulher que trabalha fora, faz de tudo, cuida de casa, cuida de marido. Mulher é assim, né? Toda mulher que você conversa é assim. E não multifunções. A gente precisa entender que tá chegando um bebê. Eu lembro da Marixa falando pra mim uma vez, foi como uma facada no meu peito. Ela falou ela bem. Tem essas coisas, gente. Essa mulher, hein? Meu Deus, visionária ela, né? Quem que é essa mulher aí? Quero conhecê-la. Ela pegou e falou bem assim pra mim. Ela falou assim, tá chegando um bebê. Você vai ter que desacelerar. Se você não desacelerar, a vida vai te atropelar. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, é verdade, né? Tá chegando um bebê, como que eu vou fazer? Aí eu comecei, né, a trabalhar minha equipe para me ajudar, né, principalmente na clínica, em casa. O Cleiton, graças a Deus, olha, gente, né, modéstia à parte, ele vai assistir esse podcast, vai ficar todo cheio, mas ele me ajuda bastante. Tá aqui minha mãe que é prova disso. Ele ajuda a lavar a louça, limpar a casa, então essa cumplicidade ajuda muito, né? Eu cuidei muito da minha alimentação durante, né, o período do pré, né? Então, isso eu acho que me ajudou a ter mais disposição, mais ânimo, né? Eu fazia bastante caminhada. E olha que bem no início da gestação eu tive um sangramento, você lembra? Eu estava em São Paulo, mandei mensagem para você e logo você já conseguiu marcar a doutora para mim. E foi assim, algo... Como eu já tinha perdido, então eu ficava com muito medo. Eu falei, meu Deus, será que vai acontecer de novo? E nessa época, é muito legal você ter falado sobre isso, porque inclusive se torna um alerta para quem não sabe, né? Primeira gestação, nós somos obrigadas a saber, e a informação e a orientação que precisa ou deveria vir por profissionais que estão lidando com mulheres grávidas, é que o pré-natal ele precisa ter exames, precisa ter essa bateria de exames de primeiro trimestre, segundo e terceiro acompanhamento para nascimento de bebê, independente de via de nascimento, tá bom? Porque eu me lembro exatamente o dia que a gente sentou, Ingrid, eu falei, Ingrid, cadê seus exames? Cadê tal isso? Você falou, não, mas o obstetra não me pediu, não fez. Foi mesmo. Aí eu fiz, como assim? A gente não tem nenhum validade de exames, de nada. Não tinha nem carteirinha. Não tinha carteira de gestante. Pra vocês verem que quando a gente fala de pré-natal, muita gente acha que né, todo mundo sabe, todo mundo não gente. E assim, o pior é saber que o profissional não falou. Exatamente. Né? Porque a gestante
não é a primeira vez que ela tá gestando, ela não vai saber. Agora pois é, e tem uma outra questão que eu escuto muito, é que a gente tem uma imaginação que isso acontece só com mulheres que não têm acesso à informação. Que nada. Que não tem acesso a médico, que está lá no postinho, que não consegue consulta. Tem essa imaginação que não, gente. É para todas, independente de onde você esteja. Exatamente. E eu me senti assim, muito bem amparada por vocês. Foi uma das coisas que cativou tanto a mim quanto o Cleiton, porque a gente não sabia, né? Você fala assim, Ingrid, mas você é uma pessoa tão instruída e tal, mas quando você cai na mão do profissional, você acredita, confia, né? Você tá confiando a sua vida na mão dele. E foi uma das coisas que aconteceu comigo. Então, quando a gente fez a reunião com a Marica, foi bem engraçado, porque a gente fez online ainda, e ela falou assim, como assim? Eu falei, pois é. A gente não tem a cadeira. Mas aí a gente já resolveu super rápido, deu super tá certo. Tudo resolvido. Eu já resolvi. E no final deu tudo certo, gente. Coisa boa. Vem cá, o Pichuco. Traz aqui o Pichuquinho aqui pra ver. Só rapidinho. Só o pessoal conhecer que é o podcast com Samuel e mamãe. Pode aqui, deixar ficar aí, Samuel. Parece, oi, gente. Eu sou Olha lá. Samuel, milagre da minha mamãe. Olha como eu sou assim. Olha isso. Que é minha mamãe, ó. O anjo que a Joyce falou, né, Joyce? É um anjo mesmo, nossa, foi. E o Samuel é todo comportadinho, né, Samuel? Tava dormindo, acordou, vocês escutaram o choro de criança? Ele tá pleno. Benção. Ele tá de dinossauro. Tá de dinossauro. Tá, ele tá de dinossauro verde, macaquinho verde, blusa amarela. Pra quem tiver com dificuldade aí, olha. Ele tá todo na palheta hoje, maravilhoso. Esse menino olha. É um dengo, né? Ele é calminho, até pra nascer, né? Então, continuou calminho. Foi mesmo. Mantemos. Recebe, Samuel, recebe. Exatamente. E Joyce, você me falou também, né, da questão de como que foi no pós-parto, né? Eu acredito assim que a minha recuperação, como eu passei por um período de 30 horas de trabalho de parto, perdão, fugiu da minha cabeça. E depois a gente foi logo para uma cesárea. Na minha cabeça, eu achei que eu ia demorar mais, né, para recuperar, né? Então, assim, foram os primeiros 15 dias, assim, que foram, assim, não foram tão difíceis, né? Eu tive a questão da amamentação, né, que é uma parte um pouco mais sofrida, né? Eu não tinha bico do peito, então até o bebê se ajustar com a pega. E aí tem a recuperação de uma cirurgia, né, que 15 dias é uma recuperação, seja qualquer cirurgia que você for fazer, né, uma cesárea, uma cirurgia de vesícula, a gente tem que ter, né, a recuperação correta. Mas foi bem tranquilo, sabe? Foi muito assim, e eu tive uma rede de apoio que foi fundamental nos 30 dias, que, nossa, saía um e ia embora outro, foi muito gostoso. Cuidei bastante da alimentação, me hidratei bastante, evitei fazer esforço, né? Porque quando a gente fala assim, mas é só uma cirurgia, ou é só, por exemplo, um parto normal. Quando vocês me explicaram que o parto normal não é só questão de, fazer força, mas que tinha a placenta, e a placenta gerava uma ferida, e essa ferida demorava 40 dias para recuperar, eu falei, gente do céu, eu tô ferida por dentro. E às vezes a gente acaba por, estou bem, não estou sentindo nada, eu posso fazer. E aí que tá o erro, né? Então eu tive essa rede de apoio aí que foi fundamental, me ajudaram pra caramba, e eu consegui ter essa recuperação tranquila. No entanto, hoje eu não sinto absolutamente nada. Voltei ao meu corpo, na verdade tô mais magra do que antes. E tá tudo certo, né, mamãe? Não, e você falou aí duas coisas que eu tenho certeza que chamou a atenção de quem tá assistindo, que foi um trabalho de parto de 30 horas. A cesárea, aliás, 3 coisas: a cesárea, né, após o trabalho de parto, e o bico, que muita mulher acha que eu não tenho o bico, não vou conseguir alimentar. Consegue. Então, assim, antes da gente voltar e falar sobre esses assuntos, a gente vai colocar um vídeo bem bonitinho pra vocês verem aí mais ou menos do que foi o parto da Ingrid. Dia 23 de junho nascia o nosso milagre, o maior sonho de nossas vidas. Em uma manhã ensolarada, comecei a sentir contrações. Como é bom ter a ajuda da família, amigos e principalmente de profissionais. Minha doula Joyce me ajudou muito. E quando as contrações vinham, ela sempre estendia sua mão amiga.
E no silêncio da madrugada, esperávamos ansiosamente o nosso príncipe. E foi no trabalho de parto que eu descobri a garra e a força que Deus nos enchia como casal. Foram 30 horas de trabalho de parto, porém com 7 centímetros de dilatação. No início da manhã, nós finalmente decidimos que era hora de ir para o hospital. Ao chegarmos, fomos recebidos por uma equipe calorosa de médicos e enfermeiros. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A Ti, Senhor, pertence toda a glória, por isso nós somos gratos. Bem-vindo, Samuel. Gente do céu! Ai, gente! Mexeu aí? Nossa, passou um filme assim no coração. E hoje ver Samuel, mãe, tá rindo. Ver Samuel aí, meu Deus, tudo que a gente passou. No! Então ali vocês viram o Cleiton, né, que participou, que foi assim um companheirão com ela. Eu estive com a Ingrid, né, foi uma surpresa, né, a gente tem que falar que foi uma surpresa, mas foi maravilhoso poder estar lá com eles e ver essa cumplicidade que os dois tinham. A Cláudia, né, que estava ali ajudando, que ficou o tempo todo e assim, eu vou pedir para ela falar, né? Mas foram 30 horas intensas. Foram. Como é que foi essas 30 horas de parto para você? Olha, foram emocionantes. Você falando aí, né, de você ter entrado na nossa vida, né, Joyce? Eu creio que tudo tem um propósito. Gente, quando você está na mão de pessoas, né, corretas, certas, preparadas por Deus, né, independente do profissional, tudo dá certo. Porque no início ela não era a minha doula, né? Era a minha doula backup. E no dia, a minha doula, ela passou mal, né? E a gente, nossa, eu falei, meu Deus do céu, ela passou mal, e agora? Por isso, olha, parabéns, Marixa, por ter uma equipe tão linda, tão entrosada, sabe? Porque eu não senti diferença nenhuma, eu não senti medo nenhum de ter trocado, porque a gente não tinha tido relacionamento, né? Vale muito a pena falar isso, porque eu tinha com a Lu, então a Lu me conhecia, já tinha tido visita comigo, conversado, e de repente me aparece a Joyce lá em casa. E, gente, foi um presente de Deus pra minha vida. Eu quero te agradecer aqui, já te agradeci várias vezes, eu vou chorar porque foi muito maravilhoso, assim, sabe? Ela me compreendeu de uma forma. Eu lembro que na hora que vinha as contrações, aí meu marido vinha, eu falava, não quero você, eu quero a Joyce. Aí a minha mãe vinha, né, mãe? A mãe vinha pra tentar acalmar. Eu queria só a Joyce, gente. Eu queria só a Joyce. Houve uma conexão. Eu não sei, Joyce, assim, não sei as suas outras pacientes, como é que foram. Mas houve uma conexão, algo assim tão forte, tão extraordinário, né, que, meu Deus do céu, parecia que a gente se conhecia faz tempo, meu Deus, o carinho, o cuidado, a atenção, a humanidade, isso foi fantástico, né, porque 30 horas de trabalho de parto, gente, e às vezes se vocês olharem um vídeo aí, né, vocês falam, meu Deus, mas por que você foi pra cesárea, né, por que você partiu pra cesárea, e como é que você se sente em relação, poxa vida, era um sonho seu ter parto normal e de repente tu vai pra cesárea, como é que você se sente? Gente, eu me sinto forte, eu me sinto mãe do mesmo jeito, não é porque às vezes a gente não consegue, né, chegar, eu fiquei aí, foram 7 centímetros, né, de dilatação, e não evoluía, né, então eu já estava muito cansada, eu já estava assim, o meu corpo já não estava mais respondendo, porque o parto, eu lembro muito que vocês falam, né, o parto é um conjunto do bebê e a mãe, né, e a gente sempre acha que o parto
É só a mãe que faz força. Por isso que a gente tava falando assim que o Samuel é tranquilinho, porque até na hora do parto ele tava de boa, sossegado na nave, não parece que não queria sair. Não é, Joyce? E isso, assim, eu falo assim, eu descobri uma força, uma garra, né? Que é sobrenatural. O parto, independente das vias, né? É algo assim que, nossa, é um privilégio uma mulher passar. Ser mãe é mais do que eu imaginava, gente. Eu achava que ser mãe era você ter um ser, você amar, você mimar. Mas vai muito além do que isso. E o parto, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Por mais que foram 30 horas, né? Por mais da canseira, né? Mas depois pegar o Samuel no braço, poder amamentar ele. Nossa, não tem explicação. E eu me sinto, assim, eu vendo esse vídeo aqui chorando, eu me sinto, assim, impactada e realizada. Como mulher, como mãe, é algo fabuloso. Eu fico feliz em ouvir suas palavras, Ingrid, porque aí agora eu vou me sentar como mãe agora, né? Colocando nesse lugar aí como a Joyce começou o nosso podcast hoje, sendo a fundadora e olhando para trás, há 10 anos atrás, onde tudo isso era só eu, né? E hoje eu vejo já as multiplicações, ouvindo você, né, da equipe, que elas não são minha equipe, elas são minha família. É lindo. Então, tanto a Joyce, a Arielle, a Lu, então existe assim, toda flor que nasce na Papo de Gaia, de fato, ela é cuidada, porque se algo eu faço de bem, de bom nessa vida, é cuidar de pessoas. E é claro que para cuidar de pessoas à nossa volta, eu preciso cuidar das minhas, né, de quem está em casa, e faço da melhor forma possível, e que também venha na medida da proporção que cada uma esteja pronta para receber, respeitando também o tempo de cada uma. E você, para mim, hoje me deu um presentaço. Porque eu amo ouvir feedbacks das meninas, né? Da Joyce, da Ari, da Lu. E saber que essa harmonia entre nós, eu já sabia que ia funcionar. Eu não tinha dúvidas que não tinha como não funcionar. Porque foram eleitas assim, né? Como a gente fala aqui na vida, a gente passa por milhões, né, de irmãos espermatozoides para chegar nos únicos. Então a seleção também é algo pedido a Deus. Então todas que ficam e muitas vêm, muitas vão. E tá tudo bem. Mas quem fica é uma oração diária. Isso é firme, isso é todo dia, é amanhecer e anoitecer, pedindo pela saúde de todas, pedindo pelo bom caráter de todas, pedindo pela família de todas. Então, essa relação do cuidado é que faz com que a Papo de Gaia seja um diferencial nos nossos atendimentos. Não só na gestação, mas no parto, no pós. Então, a extensão de todo o trabalho e da metodologia está mais do que sacramentada hoje. E elas estão apenas executando na melhor forma, que é um dos primeiros pilares, que é o amor, dedicação, né? E o olhar dentro desse cuidado, que é de cuidar de pessoas. Então, para mim, eu que te agradeço pela sua fala, pela Joyce. A Joyce merece mesmo ter todo esse reconhecimento, porque é uma menina... Combinado era fazer a Ingrid chorar, não? É uma mulher... Não, mas merece, né? Essa oportunidade receba. Porque eu aprendi isso, inclusive, que é de receber, né? A gente tinha eu tinha esse costume de as pessoas me elogiarem e falar, não, né? E então receba. Porque você, Joyce, é uma mulher que merece tudo isso que a Ingrid está te trazendo hoje, que está abrindo hoje nessa história de parto. Por isso que eu amo falar sobre história de parto, porque a gente traz a nossa essência de verdade, do que é de fato. Eu sei que é lindo, a gente estuda isso, passa uma vida inteira se deslumbrando nesses partos de YouTube, né? E que parece que tudo são flores, o ambiente, dor, tudo, né? Mais. A dor, ela é mascarada por uma linda música da sua escolha, e tá tudo certo sobre tudo isso. Mas quando a gente traz na realidade, que são 30 horas, que quando você diz assim, nossa, foram 30 horas, né, pra gente chegar a uma decisão, 30 horas para que a gente recebesse o maior amor da nossa vida, esse grande milagre, eu escuto assim ao longo dos meus 10 anos, né? Que bom que você teve 30 horas para curtir
as últimas horas de estar grávida. Porque você esperou 6 anos para estar grávida e passar por tudo isso. Então, 30 horas não foi nada. De jeito nenhum. Então, foram 30 horas maravilhosas. Claro, com seus desafios, com seus amadurecimentos, com a sua jornada, com pausa, com descanso, com dorme, com volta, com tudo que o espetáculo de uma boa direção precisa ser, né? Porque a gente não sabe dos bastidores, mas para ser um grande espetáculo precisa ter toda essa história, toda essa narrativa. E você tem um livro nas suas mãos. Com certeza. E que livro lindo, né? Não é? E você falando aí sobre propósito, né? Sobre um método, eu acredito que hoje o que vocês fazem é muito mais do que um método, né? É mais coração do que método, porque cada mulher, cada parto é um parto diferente, né? Não tem como ser tipo um parto para tudo, por mais que as vias sejam cesárea e parto normal, mas cada pessoa se difere, né? E essa questão de vocês serem muito humanas, de vocês se preocuparem, né? Gente, ela ficou 30 horas também sem dormir. Que isso, gente? Pensa, né? Você ficar virada ali, cuidando de outra pessoa, ajudando outra pessoa, né? Você vivendo, porque o que a Joyce fez comigo, ela viveu, era como se ela sentisse a dor que eu sentia, não era? Eu via isso nos seus olhos, por isso que eu sentia tanta confiança, por isso que eu sentia tanta, meu Deus do céu, conexão, porque eu falo pra você, Marix, é muito mais do que um método. Um método, você fica muito engessado, e vocês não são nada engessadas, vocês são muito coração, tá? Então, parabéns também. O primeiro pilar do método é o amor, por isso que funciona. E é lindo, 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 gente. Joyce. Agora volta pro podcast. Vamos voltar. Então, assim, passamos as 30 horas e fomos para uma cesárea, que foi uma cesárea muito bonita, inclusive. A gente tem que falar que a doutora que te acompanhou é incrível, né? Uma pessoa também muito humana. Demais. E que mesmo sendo uma cirurgia, não precisa ser uma coisa engessada, inclusive, né? Uma coisa muito assim, só do médico. Então, vocês viram ali, a gente conseguiu, inclusive foi um momento que eu me emocionei muito, que foi assim que ele nasceu. Que pra gente também que tá ali acompanhando, né, de ver que realmente quando a gente foi pra uma cesárea, era porque você realmente estava precisando, estava cansada. Então ver que você recebeu, que ele veio bem, não tinha nada de errado. E o Cleiton fazendo aquela oração que foi linda, assim, que não teve quem não chorasse dentro dessa aula, o anestesista ficou assim. E hoje ver vocês com ele, né, então, pra ver que nem sempre, é o que a gente sempre fala lá, não é parto normal a todo custo. Né? É o que você precisa viver e o tempo que você precisa viver. Então eu até brinquei que se fosse preciso a gente ficava mais. Mas era 30 horas que você precisava. Sim, e é bom você falar isso, Joyce, porque às vezes a gente, mulher em si, a gente acaba se martirizando por não ter, puxa vida, não ter dado, não é que não deu conta, eu tive o Samuel e eu me sinto muito heroína por conta disso, né? E vale a gente frisar que a gente não teve nenhuma complicação, né? Então isso foi muito, assim, muito tranquilo. O ápice da gente ter chegado, né, pra cesárea é porque realmente eu estava muito cansada e eu me entendi, não é que foi tipo, Ingrid, você poderia ter se esforçado mais, a gente entende o nosso corpo, e o bacana é que a minha doula, ela também me viu, ela falou assim, ela chegou pro Cleiton, pro meu esposo, e falou, realmente, ela não consegue mais, ela tá muito cansada, e gente, eu não conseguia nem ficar mais com os olhos abertos de tão cansada. Se vocês repararem depois no vídeo, quando o Samuel nasce, eu tô fazendo força para ficar com o olho aberto, porque eu não tava aguentando mais, cansada, porque trabalho de parto é literalmente trabalho de parto, dá trabalho, é algo fabuloso. A gente também não vai romantizar, né, porque dói, a gente não quer mostrar só o lado bonito, igual você falou, né, Marix, do YouTube, das redes sociais, mas é o lado
eu acho que é o lado selvagem da mulher. Ali você descobre quem você é. E no vídeo eu fiquei assim muito feliz por você ter se permitido mostrar a desconstrução da Ingrid, né? Sim. Porque você permitiu trazer, então você estava com cabelo com coque. Quem conhece a Ingrid, ela está sempre muito linda, maravilhosa, perfeita. Ela tem essa, até porque o teu trabalho te exige isso, nós sabemos. Mas trazer isso até para um outro momento é uma que nós sabemos também que não é fácil nem para as mulheres, inclusive, que estão em exibição no sentido público, nem uma imagem pública, de se permitir estar com cabelo, um coque, um rabo de cavalo, sem maquiagem, de chinelo, né? Na verdade, eu falo assim que hoje a mídia, ela cobra de você uma perfeição. Isso. Mas a perfeição que não existe. Você não é princesa sempre. Ninguém é performática 24 horas, gente. E um trabalho de parto tem que se desconstruir. Eu me senti uma leoa. Isso mesmo. Uma leoa. E literalmente, né? Até minha amiga falou, gente do céu, eu já te admirava, mas agora eu te admiro mais. Eu falei, gente. Tá vendo? Porque a gente se sente, selvageria mesmo, gente. É leoa, é força, é pensamento, é mentalidade, você tá ali focado naquele momento que é seu. Por mais que teu marido, né, ele tem uma participação, ele te ajuda naquele momento, mas é um momento da mulher. Exatamente. É a mulher que vive isso. Por isso que eu acho que é tão mágico. E assim, eu fiquei muito feliz por eu ter participado, né, dessa questão de 30 horas de trabalho de parto. Eu não sou daquela pessoa que fala, poxa vida, podia já ter logo, né, ido pra cesárea. Não, gente. Até esses dias eu brinquei com a Joyce. Eu falei assim, da próxima a gente já deixa marcado uma... Ela falou assim, não... Vai esperar o nenê dar o sinal. Eu falei, eu sei. Eu sei. Pois é, coach nada, minha querida. Tenha um filho e tenha uma doula. Pra que coach? E além da doula, você tinha toda uma equipe, né? Então, o que você falou é importante. A gente ficou 30 horas no trabalho de parto, mas não foi só eu com a Ingrid. Isso é importante, porque a gente precisa de uma equipe pra saber se você tá bem, né? O que nós não podemos fazer, que é a parte técnica, tinha uma equipe ali te acompanhando, né? Sim, o pessoal da Lumen, né? O pessoal tava ali aferindo, né? Toda hora o batimento cardíaco do neném, tava aferindo minha pressão, né? Para que fosse o mais seguro possível, né? Porque o maior medo, né? E principalmente eu, no meu caso, como eu já tinha perdido, o meu maior medo era colocar a minha vida e a vida do meu filho em risco, né? A partir do momento que a gente viu que eu já não tinha mais força e condição para isso, a gente já fez uma prevenção, né? Que poderia, se eu tivesse força, o parto teria durado mais horas, né? Porque eu estava apenas com 7 centímetros de dilatação. Então, é fantástico. E quando a gente chegou, né, para fazer a cesárea, no caso, né? Eu lembro da Fran também, com muito carinho. Fran é a doutora, né, a obstetra, que cuidou da gente com tanto carinho. A Fran é sensacional. De vez em quando a gente ainda se conversa ainda. No parto ali, né, ela falando, né, nossa, o Samuel já tá chorando, eu tô abrindo a barriga e o Samuel já tá chorando. Então, assim, foi algo muito gostoso, sabe? Então, nossa, eu amei. Era o sonho da minha vida e foi melhor do que eu sonhei, gente. Ah, que lindo isso. Não é? É muito, muito legal você falar isso, né, por conta da gente, nós acompanhamos várias mulheres, são várias histórias, cada parto traz a gente aprende muito, né, em cada parto. E você vindo assim, trazendo pra gente mesmo, vamos enfatizar, né, depois de 30 horas de trabalho de parto, mesmo assim, não teve em momento algum a Ingrid reclamando. A Ingrid, eu não aguento mais, ela não falou isso em momento nenhum. Eu estive lá e ela, em momento nenhum, pediu arrego, a gente fala assim, né? Ou falou que, eu não tô aguentando, ou, eu não vou conseguir. O tempo todo ela se manteve firme. E na hora em que eu vi... Mas isso é por causa de você. A mentalidade e o apoio, exatamente. Ela me ajudou pra caramba. Ela, vamos, Ingrid, vamos fazer a massagem, vamos rebolar, rebola, mulher! Vamos rebolar! Olha, você sabe que por muitos anos da minha vida eu acreditei muito nessa relação assim, o parto é da mulher, o parto ele é algo empoderador, é da mulher, né? E eu ouvi muitas mulheres falando, não, Marixa, se você não estivesse lá, Marixa, eu não teria bancado, eu não teria... Às vezes a gente não leva isso a sério, não leva, né?
Mas depois de um certo tempo observando, e aí você faz essa análise rápida, né? Esse exercício que é, ok, ela tem toda essa força, ela tem toda essa potência. Mas se ela não tivesse alguém ao lado, de fato, que acreditasse nela, sim, e que fizesse com que as coisas também gerasse uma dupla potência para que ela pudesse ter esse espaço, sim, de expansão, talvez não teria chegado tão longe. E Marixa, é importante a gente falar também que esse trabalho ele foi construído antes, né? A gente teve aí praticamente alguns meses, né, sendo acompanhada por vocês, e essa questão de vocês não acompanharem só a gestante, mas acompanharem também o pai se sentir pertencente faz total diferença, porque o meu marido, eu sempre falei para vocês, ele é muito ansioso, então se ele veio, ele trouxe isso para vocês numa reunião, né, que ele não aguentava, como eu passei por cirurgia da endometriose, então ele sofreu muito, então ele não aguentava me ver passar por dor, né? E lá no dia do trabalho de parto, né? Ele tava com uma cabeça muito boa. Eu fiquei surpresa de ver a força, o apoio, né? Teve uma hora que ele chegou e falou assim pra mim: amor, você tem certeza que você quer ir pra cesárea? É o seu sonho. Eu falei, amor, eu não tô aguentando, eu tô cansada, né? Pra você ver, porque se fosse, a mente dele não tivesse bem trabalhada, nos primeiros momentos de dor, não, vamos pra cesárea, porque já teria saído aquele ser ansioso de dentro. Né? Vocês conheceram, vocês viram como ele é. Então, toda essa construção antes nos trouxe também esse apoio no momento fundamental, porque ele também estava com uma mentalidade forte, uma mentalidade boa, ele conhecia cada fase daquilo que eu ia passar, isso é importante também, porque daí o homem não conhece, ele fica desesperado, já quer que você já vai para cesárea, e às vezes as mulheres acabam ficando frustradas porque era algo que ela queria, aí fica com aquele sentimento, puxa vida, eu poderia ter tentado mais. É a sensação mas será que foi precoce, foi muito cedo, será que eu desisti antes da hora? Sim, e aí comigo, dentro eu não tive isso, porque foi uma decisão minha, porque ele estava com a mentalidade boa, ele estava vivendo aquilo no processo comigo. Eu lembro que até a Joyce pegou, eu estava do lado, você lembra certinho da cena? Ela falou assim, olha, Cleita, ela não aguenta mais, vamos para cesárea mesmo, é o melhor para ela agora nesse momento. E aí quando ela validou aquilo que eu estava querendo, pronto, o cenário mudou, nós fomos, porque ele estava com medo de, por exemplo, era o meu sonho. Botar em xeque. Ele tava com medo de tirar isso de você. Exatamente, porque a mentalidade dele foi muito bem preparada. Então, assim, eu agradeço de verdade, porque até ali, como eu coloquei no vídeo, eu conheci uma força, uma garra, uma cumplicidade dele, de ele me enxergar de uma forma diferente que eu não conhecia. Né? Então isso também eu devo a vocês, porque trouxeram esse conhecimento, as aulas, os bate-papos, os insights que saem ali no momento. É maravilhoso, gente. Ano que vem, assim, olha eu. Ano que vem, quando eu me vocês já estão aí presente na minha vida. Porque eu quero ter 3, tá, gente? Tá tudo certo. Então, tamo aí. Mas validando mesmo o que você falou do Cleiton, então o Cleiton vai assistir. Ele foi realmente um parceirão, assim, até quando eu cheguei, como a gente falou, eu não era, né, a primeira doula, nós sempre trabalhamos em 2, justamente para esses tipos de casos, né, porque somos humanos, pode acontecer as coisas. Então, quando eu fui com aquele sentimento de agora. Né, a gente já se conhecia e tudo, mas eu não era a primeira. Eu falei, aí se ela não ter essa conexão, ele, né? Foi uma surpresa. Eu realmente sabia que ele era ansioso, então eu falei, e agora, se ele não confiar em mim, vai. Mas fui. Eu falei, não, eu faço minhas orações enquanto eu tô indo. Eu falei, Deus tá na sua mão, vamos lá. E quando eu cheguei, ele tava no portão já me esperando, porque eu fui falando com ele, já tava lá fora. E ele tava ansioso na hora que eu cheguei. Mas parece que depois que eu cheguei, ele falou assim, bom, vou confiar e é isso. E ele participou de tudo, assim, ele vinha, perguntava quando era pra deixar ela sozinha comigo, ele saía, não ficou com aquela angústia, sabe, de ver ela sofrer, porque eu falei, e é o que eu falo pra todo mundo, a gente fala muito lá, tem dor, mas não tem sofrimento. Exatamente. Então ele viu que a dor que ela tava sentindo era
do parto, mas que ela não estava sofrendo, que ela estava sendo cuidada. Tinha a equipe que estava te acompanhando. Então, realmente, ele confiou muito na gente. A gente tem que agradecer também, Cleiton, porque o parceiro tá confiando na equipe, ajuda muito no trabalho de parto. Demais. E é importante também, assim, aproveitando o gancho da gestante, isso também você sentiu, né, de saber a pessoa que teria que estar com você nesse lugar. Sim. Porque tudo bem se ele também não quisesse participar. Isso eu me lembro da gente ter conversado isso durante a gestação, porque não tem essa obrigação, porque meu marido, ele tem que estar lá, porque ele é o pai do bebê, ele tem que estar lá. Sim. Não, gente, não tem. Porque o processo... Ficar ali o tempo todo, toda hora. Coitado. Precisamos também olhar com amor para essa dinâmica individual. E, olha, quem ganha com tudo isso é a mulher que vai viver a experiência, porque a dor ela é uma passagem. Ela vem e ela vai embora, ela passa. Agora, o sofrimento não precisa estar. O sofrimento ele só vai existir quando houver lacunas de desassistência. Agora, se o companheiro ele não tiver uma mentalidade, um coração, se ele sentir, se for tocado de tudo, mas isso assim, olha, não é assim, de cara, não, vai estudar, vai ouvir, vai se preparar. E aí na proximidade do que a pessoa ela vai sendo tocada. Sim. Sentir que não é para mim, tá tudo bem. Exatamente. Abra mão por uma pessoa que vai estar lá do seu lado para te dar esse suporte. Porque em vez de ajudar, acaba atrapalhando, né? Exatamente. E a pessoa, não é que é a pessoa errada, mas a situação que a pessoa está vivendo acaba desfavorecendo, né? Mesmo sabendo que é o filho que está nascendo, porque o grande, eu vejo isso é uma matemática, a gente ainda não tem uma resposta 100%. É claro que a gente quer que o pai assista ao bebê. É claro. Então, e aí entra as suas palavras. Olha que legal isso tudo. Por mais que o Cleiton ele estivesse ali preparado mentalmente e tudo mais, o fator doula no meio do caminho, muitas vezes vai fazer com que o papai fique ali, aguarde, levante, beba uma água e a doula, ela vai estar sendo esse apoio, esse suporte, né? Sim, é como se fosse, eu falo assim que o papel de vocês é como se fosse um regente, vocês vão regendo ali a gente, né? Vocês vão orientando cada momento, cada situação, né? Então essa parte de ter esse apoio, meu Deus, é fundamental. E fora assim que por mais que a gente faz força, por mais que tenha o cansaço, por mais que tenha dor, mas se torna algo leve, né? Porque você não tem aquela pressão psicológica e você também não põe a pressão psicológica no outro, porque daí você acaba colocando trauma, né? Exatamente, porque o trauma não é só a pessoa, só a gestante em si, mas é o parceiro também. Eu nunca mais quero ver parto. Exatamente. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Nossa, e muitas mulheres que acabaram, infelizmente, finalizaram numa história que foi belíssima, mas aos olhos da experiência não foi. Olha só. Né? E aí gerou... É confuso isso, mas esse é o caminho. Nós já acompanhamos casais de segunda, terceira viagem, onde o marido chegava assim, não, eu não quero, não vou participar, porque foi traumático para ele. E no decorrer dos dias, né, a gente foi mudando essa visão, e não, eu quero ir, não, eu vou. A Bíblia fala que quando a gente conhece a verdade nos liberta, né? A verdade da Bíblia é Jesus. Mas eu carrego essa frase, esse versículo para tudo. Quando a gente conhece a verdade, por exemplo, a verdade do parto, a verdade do que vai acontecer ali naquela situação, isso te liberta. Então, em vez de se tornar algo com peso, se torna algo leve. Entende? Por mais que a situação é aquela expectativa, é aquele momento, mas é algo leve, porque você conhece a verdade. Então, isso eu acho que é fundamental. E eu tenho uma coisa legal nisso, porque eu sempre penso assim, que o mundo ele anda muito possessivo, né? Demais. E nós precisamos lidar com esse lugar. A gente fala muito de relações abusivas e tal, mas as posses também, de que é meu filho, minha esposa, o meu marido,
calma, né? Vamos e equilibrar você me trouxe isso. isso, e falando assim agora do pós-parto, da convivência com o Samuel, eu lembro que tem uma amiga minha que é lá da minha cidade, lá de Cáceres, que ela ficou fascinada, sabe, de ver como que eu tava me relacionando com o Samuel, porque ela tinha medo, por exemplo, porque eu perdi um bebê. Então, de gerar essa obsessão, ai, ninguém pode tocar, ai, ninguém pode mexer, ai, ninguém pode pegar. E o Samuel é muito tranquilo. Quer pegar, meu amor? Pega, denga, porque é a fase mais gostosa. Então eu tenho essa calma no meu coração e essa clareza, né, de não carregar o que aconteceu lá no passado para minha vida hoje. Samuel não tem nada a ver com o que aconteceu, né? E eu também não preciso criar ele numa bolha de vidro, né, com as minhas frustrações, com tudo que passou, e não deixar que seja gostoso, porque a maternidade é algo lindo. Eu tava falando pra minha mãe, como é gostoso. Então eu não tenho essa questão de... Mas, Ingrid, eu tenho que reforçar a sua fala, dizer assim, que você é uma mulher terapeutizada. Não, assim, meu Deus, eu quero isso pra mim. Vai fazer terapia. E aí aqui não é a doula sentada primeiro, falando, né? Ó. E aí aqui vou abrir um momento de deixar a doula de lado para falar assim, olha, 20 anos de terapia, não só na terapêutica, mas também sendo psicóloga perinatal, justamente para falar que é importante para a gente chegar nesse lugar de cura, nos permitir também, né, a viver os nossos processos de perdas, de luto, para que a gente entre com essa clareza de amadurecimento, porque hoje, cada vez mais, as pessoas elas não querem sentir mais nada. Sim, se tornam frias, né? Frias, então, essa frieza faz com que a gente não cresce na vida. Né? E pessoas feridas, elas ferem. E pessoas curadas Exato. ajudam a curar outras pessoas, né? Então eu carrego isso pra vida. E eu me permiti, a gente tem que se permitir. Porque às vezes a gente tem uma ferida, é como se fosse uma cicatriz. Eu sei que eu operei aqui do pulso, lembro de tudo que aconteceu, só que eu olho pra isso e não me traz dor. Mas às vezes a gente fica lambendo as nossas feridas e revivendo aquilo e não deixando aquilo curar e sarar. Curar e sarar também dói, traz dor, mas passa, e depois que você é curado, você vai olhar para aquilo e aquilo não vai mais te machucar, não vai mais te doer, e aquilo que você viveu se torna um testemunho para outras pessoas, e aquilo que você vive ajuda a curar outras pessoas. Isso. Igual eu falei, pessoas curadas curam outras pessoas, e né? Pessoas feridas ferem outras pessoas. Ai, isso gente, é fato. E se isso não fizer sentido para você, como diz um grande amigo meu, vá se ater com as formigas. A gente entrou aqui agora no tema dia a dia do Samuel. A gente quer saber, porque vocês viram que o Samuel é a coisa mais fofa, mais risonha, mais... Como que é o dia a dia do Samuel para você conseguir trabalhar, eu, né, que acompanho tudo, sei que o Samuel vai com você, como é que é o dia a dia do Samuel? Eu precisei me entender como mãe, como empresária e como esposa, né? Nós somos um ser único, então a gente tem várias balanças e a gente precisa aprender a equilibrar. Nós vamos errar, nós vamos acertar e tá tudo certo. E o que eu fiz, né? Eu curto muito essa vibe de ser mãe. Então eu amo estar com o Samuel, eu amo, mas eu também sou empresária, eu amo estar com os meus pacientes, eu amo cuidar deles, é como se fossem filhos meus, né? Então assim, equilibrar isso no início me gerou um pouco de ansiedade, mas quando a gente vai passando pelo processo e vai entendendo que você vai errar e você vai acertar, se torna leve também. Não é que eu sou perfeita, gente, não existe isso. É que eu sou muito bem resolvida com as minhas emoções. E eu me entendo. Quando a gente olha pra gente, se torna muito mais fácil. O que acontece? Principalmente no pós-parto. A mulher, ela não sabe mais quem ela é. Ela fica perdida. E eu passei por isso, né? No primeiro mês você fala, meu Deus, e agora? É um bebê, ele depende de mim. Mas tem as outras coisas que dependem de mim, o que eu faço?
calma, respira, vai vivendo os dias, coisas vão acontecendo, vão se encaixando, você vai conseguindo organizar a sua vida. O que não pode acontecer é que às vezes a gente mesmo, a gente coloca essa pressão da gente que tudo tem que ser perfeito. E não é perfeito. A minha rotina com o Samuel não é perfeita e não é igual todos os dias. Eu lembro que a minha vida antigamente, então eu tinha hora de acordar, eu tinha hora de fazer minha academia, eu tinha hora de fazer meu devocional, de fazer minha comida, então era tudo voltado para mim e para o Cleiton. Agora não é mais assim, é tudo diferente, então não tem nenhum dia que é igual. Mas o que eu fiz? Por exemplo, pela manhã eu tenho esse privilégio, né, de poder escolher o horário que eu trabalho. Então, de manhã, eu me permito ficar com ele. Quando tem ali uma consulta e outra, eu atendo entre 10 e 11. Mas o horário da manhã, eu reservo exclusivamente para o Samuel, sabe? Então, assim, é o nosso momento em que ele acorda, eu consigo dar de mamar para ele, curtir aquele momento do olho a olho, que é a coisa mais gostosa, ele fazendo carinho assim no meu, é a coisa mais gostosa, de dar banho nele, de ler a Bíblia com ele. Então, é o nosso momento. Então eu me sinto realizada em relação a isso. E aí à tarde, como eu e o meu esposo a gente trabalha junto, a gente leva o Samuel lá pra clínica, né? Então ele é o xodó das pacientes. Todo mundo ama o Samuel. Ninguém quer mais a Ingrid. Vocês não estão entendendo. Chegam lá e cadê o Samuel? Ou, oi Samuel! Depois que cumprimenta a Ingrid. Bem-vinda à maternidade. É uma delícia, gente. Mas aí, nesse período da tarde, o meu esposo me ajuda muito. Então, a gente vai revezando. Eu fico um pouco com o Samuel fica um pouco com ele. E tá dando super certo. E no final da noite, a gente faz uma caminhada, vai no parque. Eu levo o Samuel pra ver o verde, o céu. Né? A gente vai fazer nossas coisas. Vamos ter momentos como casal. Assiste série. Gente, eu lembro que antigamente... É aquela pressão psicológica. Ah, depois que você for mãe, você nunca mais vai conseguir assistir um filme. Você nunca mais vai assistir uma série. Você nunca mais vai fazer uma maquiagem. Você nunca mais vai fazer um... Claro que tudo tem o seu tempo. É que quando a gente sai do pós-parto, a gente quer voltar à nossa vida como era antes. E isso pode trazer frustração. Mas calma, respira, tudo acontece no momento certo. Depois eu consegui fazer, tem até um episódio, depois vocês olham no meu Instagram lá, o dia que eu fui fazer os cílios. Foi a primeira vez que o Samuel, você acompanhou? O primeiro dia que o Samuel ficou com o Cleiton, assim, definitivamente sozinho. Eu tirei leite do peito, deixei com ele. E aí, fui lá fazer os cílios, né? E aí o coração de mãe fica, né? Aí, de repente, a mulher começou a fazer, fez os cílios de um lado, a Mari. Aí meu marido liga, o Samuel tá em prantos, vem pra casa. Aí sai eu com o olho feito e o outro não feito. E tá tudo certo, gente. Eu não fiquei triste, não fiquei brava, porque, poxa vida, eu tô lá fazendo meus cílios, o meu marido não conseguiu acalmar o neném. Porque quando tá no início, o bebê, ele sente que é o seu dono. Você é propriedade exclusiva dele. Então eu peguei, saí, fui lá cuidar dele. Quando eu cheguei em casa, eu até achei, falei assim, não, ele deve estar com cólica, deve estar com alguma dor. Cheguei em casa, ele tava chorando, escutou minha voz, aí foi acalmando, aí depois nós tivemos uma DR na cama, eu falei assim, né, Samuel? Era só saudade da mãe, né? E ele tava lá todo esperneando, rindo, não era dor nem nada. Mas são coisas que acontecem na rotina. Então, você não vai, às vezes, conseguir, né, fazer uns cílios de uma vez só. E você tem que entender que é o momento que você está vivendo. E tudo passa. Hoje ele é um bebê, amanhã já está andando. Daqui a pouco já é uma criança, depois um adolescente, depois um jovem, casa. E aí você está com o ninho vazio. A gente tem que aproveitar as fases com menos culpa, com menos pressão e entendendo que cada fase é uma fase, principalmente para nós mulheres. Quando a gente entende isso, a gente vive a maternidade de uma forma mais leve, se encanta com a maternidade, principalmente, e você acaba também apreciando as outras coisas da vida. E olha que eu e o Cleiton, nós não temos família aqui, nós somos sozinhos aqui, né? Nós viemos desbravar Campo Grande, sozinha, a gente não tem apoio, né? Agora minha mãe vem de lá, fica aqui um tempo, mas não é aquele apoio cotidiano. E a gente se vira super bem, mesmo não tendo esse apoio. Então, filho,
vale a pena ressaltar, filho não é prisão, você não vai deixar de fazer as coisas por causa do filho. Filho é alegria, filho gera cumplicidade, filho gera lealdade, filho traz alegria. Eu não sei de onde é que nasceu essa história de que os nossos filhos, eles aprisionam tanto no puerpério, assim. Porque no final das contas, o que eu descobri ao longo dessa caminhada é que o que aprisiona no puerpério é falta de estrutura e organização. E aí é teu, é uma chave tua de gerenciamento pessoal, que isso pode ser inclusive aplicado no profissional ou pessoal, que vai fazer toda a diferença. Porque não é a criança não tem culpa de nada. Às vezes você estava falando, eu estava aqui pensando, falei, gente, mas onde é que deve ter nascido essa história, né? De que as crianças traz esse peso de culpa. Olha, pensando rápido aqui, pensando junto. Pode ser que seja de um lugar de muita dor, que esteja manifestando outras falas, outros choros, outros gritos, outras necessidades, mas não necessariamente que é da criança. E também não adianta a gente romantizar que é fácil, que é simples, que não é. É igual eu falei pra vocês, todo dia é uma surpresa, todo dia é algo novo. E tá tudo certo, curta a viagem. Essa é a minha vibe. Você sabe, mas sabem por que pode sim se tornar leve, se você tiver leveza no seu coração. Se você ver tudo como pesado, se torna pesado. Assim será. E se você pensar que, né, vamos dizer assim, que você esteja numa estrutura onde você tem uma boa rede de apoio, você confia na sua rede de apoio, o processo também fica leve. Sim. E se você, por algum motivo, se sentir pesado, é porque você está fazendo parte. Então, se orgulhe por isso. Não é. Assim, eu estava escutando, né, a Ingrid. A gente já acompanhou aqui durante esse episódio, a gente já viu como que ela e o Cleiton são parceiros, então tem, né, esse... E aí eu fui lembrando da minha maternidade. Então, assim, eu nunca tive problema com as crianças ou me senti culpada nem nada, mas era outra realidade. Não tinha esse companheiro que estava ali ajudando, mas eu tinha minha mãe. Sim. Então, assim, a gente vai modulando e não ficar preso em mas a vida da Ingrid é perfeita. Não é. Não é real, né? Entra nesse lugar de idealismo. Todo mundo tem seus dias perfeitos, aqueles dias ruins, que não é legal, mas a gente tem que saber lidar com isso. Eu chorei muito quando eu me deparei que eu tinha que voltar a trabalhar e com um bebê, foi muito desafiador. Eu falei pro Cleiton, mas eu quero ser mãe, mas aí o outro lado no meu coração, mas você tem que trabalhar. Então isso é um conflito dentro da gente, não foi fácil, foi desafiador. Eu precisei passar pro profissional, fui no psiquiatra também, fui no psicólogo para me resolver. É porque às vezes a gente acha que a gente tá sentindo e a gente quer esconder por debaixo do pano e tá tudo certo. Gente, não adianta. Uma hora você vai tropicar. Não sei se vocês falam tropicar, como é que fala aqui? Tropeçar, que lá a gente fala tropicar. Tropeçar. Você vai tropeçar e você vai cair nessa mesma questão, nesse mesmo ponto. Vai ter que então, voltar. A gente precisa o quê? Resolve que tudo dá certo. É que a gente foge do problema. A tendência do ser humano é você fugir. E eu sou assim, eu tô com problema, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, se eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. E eu vejo assim, a medicina em si, que Deus deixou assim para nos ajudar. E o que a gente passa hoje, ainda mais pós-pandemia, nós estamos cada vez mais ansioso, cada vez mais estressado, cada vez mais frio, né? Menos vivendo os nossos sentimentos, escondendo tudo debaixo do pano, achando que isso é normal e não é normal. Se você quer ter uma vida extraordinária, se você quer ter uma vida leve, problemas a gente sempre vai ter, isso faz parte da vida, mas a gente precisa procurar ajuda. Para aquele problema que você está passando, sempre tem uma solução.
É que às vezes a gente não quer resolver, a gente quer fugir. Só que o problema, ele corre atrás de você, ele é persistente. Tem pessoas que já fizeram aliança com os problemas, e ficar assim, os problemas não sabem mais o que fazer da vida. Inclusive tem algo que o Beto fala, que é, se não tem solução, já está resolvido, Solucionado está. Então, se eu não vou conseguir resolver, eu vou ficar sofrendo porque não vai resolver. Não vai dar mais quando ele fala. Estamos muito nos papos de comadres hoje, mas assim, deixa eu só contar essa pra Ingrid. Ingrid, eu passei a mesma coisa com você, como você passou com o Samuel, na minha época com a Marina, imagina, 12 anos atrás, em que eu abria Papo de Gaia, foi no shopping no Norte-Sul, né? Então, no Norte-Sul, não tem aquela, no shopping, enfim, vida de shopping é de domingo a domingo. Não tem. Não tinha essa coisa de fim de semana, né? Então, eu tive o privilégio de respeitar o meu tempo, de voltar a trabalhar também. Abri mão de várias coisas, fiz meus sacrifícios, mas quando eu voltei, eu não tive crises como você teve. Olha que interessante, outro contraponto. Porque primeiro que eu decidi transitar na minha vida profissionalmente, que era para ser gerado um outro processo de ansiedade, mas eu transitei com a minha filha no sling. Olha só! E fui fazer tudo o que eu queria fazer com a minha filha no sling. Isso então, é interessante. Eu cresci com a Marina, os primeiros passos dela, inclusive esse final de semana nós fomos no Norte-Sul, eu dizia para ela assim, filha, aqui foi o lugar onde você engatinhou, aqui é onde você andou e passeou nesse shopping no colo de muita dor que você não sabe. Mas assim, enquanto eu trabalhava. E eu vejo hoje, nesse lugar aí, fazendo uma reflexão para as mães que têm o acesso a uma creche próximo do trabalho. O tão importante isso nas nossas políticas públicas, da gente incentivar e agora, em 2025, buscar mesmo das promessas que fizeram para que isso tudo aconteça. Porque a mulher, ela trabalha, gente, ela não precisa ser mandada embora, ela não precisa passar o maior medo da gente, por processo de medos, porque ela é a maior interessada, principalmente se você der apoio, suporte para que ela tenha acesso à criança e ela esteja bem cuidada ao lado. É totalmente fazer essa transição de carreira, ela é maravilhosa. E é totalmente possível, sem dor. Exatamente. Isso que você falou para mim, eu lembro que eu achava assim, nossa, meu mundo vai acabar, minha vida vai acabar, eu não vou conseguir ser mãe, eu não vou conseguir trabalhar de novo. Calma, respira, dá certo, as coisas vai demorar um pouquinho para se engrenar, mas vai acontecer, né? Então, seja, igual você falou, numa creche, gente, tem tanta creche que cuida tão bem, trabalham percepção da criança, né? Cuidam da parte sensorial, da alimentação da criança, vale a pena, né? Ir, pesquisar, olhar. A gente sempre tem alternativas. E não se sinta... porque você está passando por esse processo que você está abandonando o teu filho. Não tá. Você está indo trabalhar, porque é uma coisa que a gente também precisa reforçar na nossa mente. Você está indo trabalhar para poder dar um futuro melhor, para poder comprar as coisas que ele precisa para se cuidar. Exatamente, para se olhar como mulher. E para lembrar que você é alguém, para quando chegar no momento do ninho vazio, não se sentir assim, olhando para trás, falando, nossa, também só fui mãe e não fiz mais nada da minha vida. Aí se sente, a partir dali, inútil. Ai, gente, porque essa psicologia que não é fragmentada na minha vida, eu tô contando aqui também, a gente tá fazendo o maior papo de trollagem, já viu, né? Então, assim, porque isso é importante, a gente não escuta isso o tempo inteiro. Mas é real, essa psicologia fragmentada que vão colocando na nossa cabeça ou que vão quebrando na nossa cabeça, é algo que faz muita diferença. Então, quando você chega lá no ninho vazio, você olha para trás e fala, caramba, eu abri mão da minha carreira, eu podia estar assim, eu podia estar assado, e aí eu só cuidei de criança. Aí, de novo... Vem a frustração da maternidade, tipo, cara, que agora? E agora, amada? Não, e assim, eu sempre defendo muito o que a gente tem em público e acho que a gente tem que brigar para melhorar, porque é bom, mas dá para melhorar sempre. Sim. Então, eu aprendi na faculdade que o SUS funciona e ele funciona, então o atendimento pelo SUS é bom e tem que melhorar, para isso a gente tem que buscar saber. E eu usei e ainda uso o público para as crianças. Então, os meninos ficaram em creches, né, públicas,
foram muito bem cuidados, eram só. creches que realmente tem as tias, né, que a gente chama que fica ali com eles, que são as assistentes, e tem as professoras. E foi assim, você acho que não conheceu ainda os meninos, né? Mas a Marixa já conheceu, e eles são, assim, meninos incríveis, não é porque são meus filhos, mas eles são realmente inteligentes, eles desenvolveram muito. São desenvolvidos, né? Sim, e eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, porque eu não teria como pagar pra alguém ficar com ele. E é o que muita gente às vezes fica com medo também de deixar numa creche pública. E aí a gente tem que fazer de novo esse apelo, né? 2025 tá aí, o ano tá terminando, e aí, olha, todas as promessas que fizeram, né? Vale nós reforçarmos para ano que vem, para que a gente ganhe todo mundo. É isso. Eita, que a o gente tempo pode ficar vem. aqui quanto tempo? Não, a gente só pra saber. Olha, vamos entrar. Samuel já tá com fome, Samuel? Eu tirei leitinho pra dar pra ele. Ai, gente. Você viu que tudo a gente consegue dar um jeito. A gente vai se organizar. Mas tá chegando aquela hora que eu gosto, Joyce? É a hora que você Ai, gente, chegando aquela hora que nós amamos. A gente fez ela chorar antes. Ai, meu Deus. Talvez role agora. Olha a pretensão. Mas se chorar, fica tranquila que a gente chora com você, fica bem. Você já acompanhou alguns episódios e a gente tem no final o ping-pong, né? Onde são palavras que nós vemos que tem a ver com você, com a sua vida, e a gente traz para saber o que você fala sobre. Então pode ser uma palavra, ou pode ser uma frase, ou se você quiser falar sobre, fica à vontade, tá? Bom. Mas são palavras que realmente eu sei que fazem muito sentido para você. Gente, me vem por aí. Vamos lá. A primeira, Deus. Que lindo. Ai, meu Deus do céu. Deus é minha força, Deus é a base de tudo, né? Eu acho que a espiritualidade, a gente ter essa conexão com Ele, né, traz paz, traz leveza para o restante da nossa vida. Seja onde a gente for, por mais que a gente passe por deserto, a gente floresce. Uau! Viu? Família. Ai, meu Deus, é a minha base, é a minha alegria, é o meu refúgio, é a minha paixão, é a minha missão, minha família. Uau. Gestação. Ai, viveria tudo de novo. Nossa, eu sinto uma saudade da barriga que vocês não têm noção, gente. Olha, eu olho para a cicatriz, eu olho para as estrias. Eu sei que eu vivi um momento de amor, de paixão, de um sonho realizado. Então, para mim, foi esplêndido. A gestação foi esplêndida. Maternidade. Uma caixinha de surpresa. Mas é mais do que eu imaginei. Ter o Samuel, para mim, é uma realização tão profunda que vocês não fazem ideia. Só quem já perdeu um filho, quando você ganha a oportunidade de você ter outro, não que um vai substituir o lugar do outro, mas você vive um momento esplêndido. Então a maternidade para mim é uma caixinha de surpresa. Estou aprendendo dia após dia, mas é algo esplendoroso que eu estou vivendo intensamente. Cláudia. Ai, minha mãe, cadê ela? Ela saiu daqui, ó, fugiu. Vai ter que assistir, vai ter que assistir. A minha mãe é a minha base, é uma inspiração de como ser mãe, de ser uma pessoa melhor, de como ter o coração nas coisas. Eu falo assim, que eu sou o que sou hoje não é por acaso, né? Eu tenho uma base e ela é minha maior base, sabe? Você teve a oportunidade de conhecê-la mais de perto. Ela é carinhosa, ela é leoa, ela é brava, ela é amorosa, mas ela é sensacional. Minha mãe Nossa, não tem nem palavras pra falar da minha mãe. Eu vou chorar falando da minha mãe. Cleiton. Eita. Esse também é bem difícil de falar, mas ele é o amor da minha vida, é mais do que eu imaginei, é um presente de Deus para mim. Em todas as áreas, Ele cuida de mim como mulher, como mãe, como empresária. Agora mesmo Ele tá lá trabalhando, eu tô aqui, Ele é, nossa, minha razão de viver. Samuel. Ai, meu Deus, meu filho, eu vou chorar agora. É mais que um sonho. É o amor da minha vida. É o meu coração fora de mim. Quando você disse que eu ia chorar, né?
É o amor da minha vida. Meu Deus, eu viveria, a gente sempre fala assim, né? Eu morreria pelo meu filho, né? Mas viver pelo meu filho também é muito forte, porque viver por ele é você se cuidar. Viver por ele é você estar bem mentalmente. Viver por ele é você se amar. Não é só morrer, né? É você viver, que eu acho que é a parte mais difícil. Então, Samuel, pra mim, é a minha vida, minha razão de viver. Ai, chorei. E Doula? Joyce. Joyce. Vou falar da Joyce em especial, não fique com ciúme. Jamais. Você foi um presente de Deus, um anjo de Deus na minha vida. Eu sou extremamente grata, já te disse isso várias vezes, né? E eu não tenho nem palavras para agradecer pelo apoio, pelo carinho, pela dedicação, pelo amor que você tem pela sua profissão. Então você, além de ser uma pessoa maravilhosa, você é uma profissional incrível. E eu agradeço por você ter feito parte da minha vida. Obrigada. Eu que agradeço por vocês terem permitido, né? A gente entrar assim no susto. Mas que foi incrível, foi um parto lindo. E assim, agradecer por você ter aceitado, né? A gente convidou e foi assim, na hora, não, eu vou, eu quero, eu vou lá. Gostoso. E foi uma delícia, o bate-papo hoje foi bem gostoso mesmo, acho que trouxe muita informação para, principalmente a questão de entrar em trabalho de parto e precisar de uma cesárea, Sim. de não ver como algo ruim, né? Sim, trabalhar a mentalidade, né? Mentalidade. Tanto no pré, durante e pós, né? Isso, preparo, né, para estar no parto. E essa força de mãe, de empresária, de esposa, né, de dona de casa, de tudo que você traz assim com muita leveza mesmo pra gente, foi a palavra que você usou. E que tem tudo a ver com você. Você deixa tudo muito leve. Ai, que gostoso. E ó, gente, você falando de ser dona de casa, eu não tenho ninguém lá em casa pra me ajudar. Eu e o Clay. Tem até umas louças lá em casa sujas e tá tudo certo. Eu era doida, píxica, por deixar a pia limpa. E depois que tem bebê, é o bebê primeiro, depois as outras coisas vão se ajustando. E tá tudo certo. Tá vendo? Quem vê a Ingrid toda bonitona, sem falar, não, tem umas 3 pessoas lá limpando a casa dela, né? Tem nada. Eu que lavo louça, eu que cozinho. Eu e o Cleiton, que ele é um parceiraço. É isso. E as louças voltam a ficar limpas depois. Nunca acaba, né? A louça é uma coisa que a gente não louça, roupa, casa, todo dia a mesma coisa. Faz parte do processo, né? Bom, a gente tem que ir embora. A gente tem que ir, né, Joyce? Pois é. Mas olha, antes de terminar, que você continue, Ingrid, sendo essa pessoa para inspirar mulheres à sua volta. Amém. Que a forma de você cuidar de você se multiplique pelas pessoas que passam pela sua vida. Porque é importante toda essa humildade, essa clareza que você nos trouxe hoje para o podcast. Eu tenho certeza que vai abrilhantar, que vai trazer muitas, né? Muitos suspiros para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, e é sobre isso, são sobre histórias reais, são sobre pessoas que estão próximos de nós e que você pode até acompanhar, que você está aí com o perfil da Ingrid, você vai ver que ela é super presente na rede social, mas é pessoa, sangra, chora, ri, tem seus momentos de bads, tem seus momentos de goods, e tá tudo certo. E é isso, e é mãe, tá vivendo seus processos, assim como todas nós. E que bom que você tá aqui pertinho e abriu seu coração pra gente, sentir super sinceridade, veracidade em tudo que você disse. E eu tô muito feliz de ter você por aqui, viu? Muito, muito obrigada mesmo por estar aqui no nosso podcast. E assim, pra encerrar, Ingrid, você tem algo que queira deixar pra quem tá passando, se preparando pra um parto, né? Pra quem tá com esse medo de que, como é que vai ser, o que eu tenho que fazer, como é que vai ser quando tiver um bebê aqui? O que você tem pra falar? Em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês foram fundamentais na nossa vida, por todo o conhecimento, né, por tudo aquilo que a gente precisava, por falta de informação que a gente tinha, então vocês foram realmente profissionais incríveis, né, então eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer por estar aqui nesse momento, né, e para você que está aí vivendo, né, a gestação,
curta bastante a barriga, tira bastante foto. Aí uma coisa que eu queria ter feito, eu não fiz, é fazer aquele desenho que você fez. Você postou essa semana, né? O desenho da barriga lá e faz, curte, gente. Curte cada momento. Curte cada etapa é única, a gestação é única, por mais que você possa ter 1, 2, 3, quantos filhos você quer, mas cada fase é única. Esteja ao lado de pessoas que vão te auxiliar nesse momento, para que você não venha passar nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de medo, principalmente na hora que você for ter o maior sonho da tua vida, porque quando você tem pessoas ao seu lado, caminhando com você, te ajudando nisso, né, você não sofre nenhum abuso psicológico, você não sofre nenhum abuso tanto na parte hospitalar, né, quanto no pós-parto. A gente não fala muito da amamentação, mas você também me acompanhou nessa parte, né, falando que o bebê, ele tem o tempinho dele, que a gente tem o tempinho da gente, que a gente tem que insistir, que a gente não pode desistir. Então, cerque mesmo em todas as fases da sua vida, né, de pessoas que vão te impulsionar a realizar o seu sonho e acreditar que aquilo dá certo. Porque se eu não tivesse pessoas, eu teria desistido, eu não teria amamentado meu filho, que eu tinha mais medo de amamentar, não sei se você lembra, do que do parto. Eu falava assim, isso, gente, eu morro de medo de amamentar. E realmente foi desafiador a parte da amamentação, mas com pessoas ali te falando, olha, você vai conseguir, você é capaz, você consegue. Eu acreditei naquilo e aquilo se tornou verdade pra mim. E mesmo que meu peito sangrando, teve um dia que eu tava dando de mamar pro Samuel, eu vi sangue saindo na boca dele, falei, meu Deus do céu, eu cortei o guri. Quando eu olhei, era o bico do meu peito caindo. Mas isso foi antes de eu ter conhecimento. Depois que a gente tem orientação, tudo certinho, você vê que a amamentação não é algo difícil, né? Então tem como a gente descomplicar isso, mas é importante ter profissionais para te ajudar. Sozinha você pode até chegar, ou às vezes você pode até desistir, mas quando você tem acompanhamento, você vai muito mais longe, se torna mais leve e você vive um momento extraordinário. Oh, gente, maravilhoso. Incrível. Então, assim, obrigada de novo por estar aqui com a gente. A Ingrid vai estar aí, né? Já tá aqui no Instagram. Nosso. Uhum. Então, entrem lá. A Ingrid cuida de mulheres e de homens também, Sim. né? Mas as meninas que são mais ligadas. Então, procura a Ingrid para conversar, para ir lá conhecer o Samuel. Vão amar. Ele vai estar lá. E assim, não deixem de se cuidar, né? Porque não tem informação, a gente tem informação, é só ir atrás, assim como a Ingrid falou, se cerque de pessoas, de profissionais que vão te ajudar e te apoiar a acreditar em você, né? Então, agradecer Marixa hoje por estar sempre com a gente. Sempre aqui. E aí, você sabe, toda quinta-feira estamos aqui com um assunto novo. Quem chegou hoje, né, a primeira vez que está chegando, tem mais 31 episódios atrás, então tem muita coisa para vocês virem procurar. Chama a gente, conversa, e a gente sempre brinca aqui que qualquer dúvida, chama a Dola. Até semana que vem, gente. Até!